Cordeiro de Deus. A partir do primeiro. Grande Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 51. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Diz assim o texto sagrado, irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, Aleluia. lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Oh, glória. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aleluia. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Aleluia. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aleluia. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo, e a alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Oh, aleluia. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios, da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, meu Deus. Toma nessa noite, ó Pai, o teu servo, para que eu possa, meu Deus, trazer, meu Pai, aleluia, segundo a tua vontade, a tua mensagem para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Desocupe suas mãos nesse momento. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Igreja amada no Senhor, aqui estamos diante do Salmo de Davi, um salmo de confissão. Essa foi a oração de Davi após o profeta Natã ir até a tua presença para o repreender, irmãos, pelo o que ele havia cometido, pela desobediência à palavra de Deus. Então Deus envia o profeta Natã a falar a Davi, a corrigir Davi pelo que ele havia feito, que era mal aos olhos do Senhor. Daí se saem as palavras desta oração que nós acabamos de ler neste salmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o que Davi, irmãos, havia cometido? Ele havia, irmãos, acabado de cometer um adultério e também um homicídio. Ele havia desobedecido a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando o exército de Israel sai a peleja contra os filhos de Amon, Davi ele não vai à batalha, mas Davi ele fica no palácio. E a Bíblia diz que quando ele se levanta do seu leito, ele sai andando pelo terraço do palácio.
A Bíblia diz que ele avista, irmãos, uma mulher bonita, uma mulher formosa, que estava se banhando em sua casa. E a Bíblia diz que então, irmãos, ele procurou saber quem era aquela mulher. Aleluia. Ele pediu informações aos seus servos, que disseram: aquela mulher é Betseba, mulher de Urias, o Heteu. E Davi mandou trazer aquela mulher até a sua presença. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi se deitou com aquela mulher, a mulher de Urias, cometendo então assim um adultério. E a Bíblia diz que depois disso ter acontecido, depois de um tempo, ela descobre que está grávida e manda ali, irmãos, a mensagem para Davi, dizendo que estava grávida daquele adultério que eles haviam cometido. Irmãos, a palavra de Deus, como já foi dito aqui nessa noite, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia. Nós devemos sempre ter o cuidado e o zelo de guardar, irmãos, cravá-la na tábua dos nossos corações para não pecar contra Deus. Porque nós iremos olhar, irmãos, mais adiante nessa história, o qual nós estamos meditando nessa noite, irmãos, a consequência do que Davi havia cometido. A palavra de Deus diz, irmãos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Oh, aleluia. Satanás, irmãos, tem de todas as maneiras lutado para que você venhamos desobedecer, para que ele venha destruir a nossa família, para que ele venha destruir a nossa casa, para que ele venha destruir o nosso ministério. Mas essa noite Deus está nos dando esta palavra, aleluia, que é poderosa. Louvado seja Deus para nos instruir, para que nós não venhamos cair nas armadilhas de Satanás. Oh, glória. E a Bíblia diz, irmãos, que após ele ter recebido esta mensagem de Betseba, ele fica aterrorizado, porque ela era mulher de Urias. E agora como fica, irmãos, o pensamento do rei Davi? Era para ele ter feito diferente, era para ele ter guardado a santa palavra de Deus. Meu Deus. Era para ele, irmãos, como temos por exemplo, mais atrás, era para ele ter feito como José, quando a mulher de Potifar saiu ao seu encontro, para o tentar, ele resistiu, ele, meus irmãos, fez com que o Senhor, ele foi fiel à santa palavra de Deus, e ele não deixou, irmãos, com que Satanás o viesse tirar da presença de Deus, mas ele resistiu à mulher de Potifar. E assim era para ter sido na vida de Davi. Porém ele não fez isso. Ele acabou caindo. E agora aterrorizado, ele pede para que seu servo viesse trazer Urias até a sua presença, o marido de Betseba. Para quê? Ele tinha uma estratégia, irmãos, de que ele viesse da batalha onde ele estava, acampado com o exército de Israel, e ele viesse para sua casa, e ali ele fosse para descansar, e assim se deitasse com sua mulher, e assim se deitasse com Betseba. A Bíblia diz que ele chama Urias. Urias vem à presença do rei, ele pergunta sobre a guerra. Urias relata o que estava acontecendo na guerra, e ele diz: Urias, vai para a tua casa e descanse. Pode ir para a tua casa esta noite e descansa. A Bíblia diz, irmãos, que Urias, ele saiu da presença do rei Davi, e ele não foi para a sua casa, mas antes ele ficou ali no palácio. Antes ele ficou ali em guarda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando os servos de Davi viram que Urias não foi para casa, eles vieram contar, irmãos, o que havia acontecido. Que Urias não foi para a sua casa, e que o plano de Davi havia falhado. Então Davi, mais desesperado, mais uma vez, manda chamar Urias para a sua presença. E ele então ali, irmãos, come com Urias, bebe com Urias e embriaga Urias na sua presença, para que assim ele pudesse
mandar Urias para a sua casa. Glória, glória, glória. Ele pergunta a Urias, antes deles comerem e beberem: por que você não desceu à sua casa? Você não está cansado? Não veio de batalhas? E Urias disse: Senhor, a arca, os teus soldados, o povo está lá em tendas. Como poderiam descansar? Não, ficarei em guarda. Eles comeram, beberam, Urias ficou embriagado, porém nem mesmo assim ele foi para a sua casa. Mas antes ele dormiu, irmãos, ali no palácio, no lugar onde os guardas dormiam do povo de Israel. E ele não desceu para a sua casa. Meu Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ainda desesperado, então ele arma uma coisa pior. É daí que saiu, irmãos, o homicídio cometido. Ele planeja então colocar Urias à frente da batalha, em um lugar onde ele seria alvo fácil para o inimigo, para que ele viesse ser ferido e morto. Assim ele deu ordem aos seus servos e assim foi feito. Urias agora acaba de ser morto. Aleluia. Foi um plano de Davi para que ele viesse esconder o seu pecado. Aleluia, meu Deus. Para que não viesse, irmãos, o escândalo do que ele havia cometido. Porém, os olhos do Senhor, irmãos, estão atentos ao seu povo. Oh, aleluia. O Senhor não dorme, Ele não tosqueneja, e nada passa diante dos seus olhos que Ele não possa ver. Aleluia. E aquele mal, irmãos, pareceu um mal aos olhos do Senhor. Foi quando nós vemos aqui nesta oração, quando Deus envia Natã até o rei Davi para repreendê-lo. Aleluia. Aonde Natã lhe conta, irmãos, uma história para que viesse chegar ao assunto ao rei. Quando ele chega ao rei Davi, ele diz: meu rei, havia 2 homens na cidade. Um era rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitas vacas, bois, ovelhas. E ele recebeu um viajante na sua casa. E ele precisava preparar algo para aquele viajante que veio se hospedar em sua casa. Na mesma cidade havia um homem pobre que só tinha uma ovelhinha, apenas uma cabritinha. E aquele homem rico então, ele toma aquela única ovelha do homem pobre, daquele homem pobre que com carinho criava aquela ovelha. Aquela ovelha comia do que ele comia, bebia do que ele bebia, vivia em sua casa com os seus filhos e era tratada ali como filha. Ele tira a única ovelhinha daquele homem e ele então prepara um banquete para a sua visita, para o estrangeiro que o veio visitar, fazendo assim então o que é mal. Então Davi disse: olha, esse homem ele tem que pagar uma pena de morte. Oh, aleluia. Natã disse: é o Senhor que fez tal coisa. Olha aí, irmãos, então o Senhor repreendendo Davi pelo erro, pelo pecado cometido. Onde nós vemos esse arrependimento, como nós vemos no Salmo de número 51, onde nós meditamos nessa noite. Ele ora a Deus, ele pede misericórdia, ele pede perdão do seu pecado, ele recebe o perdão de Deus. Porém, a consequência daquilo que ele havia cometido, do erro cometido, viria sobre sua vida e sobre a sua casa. Verdade, meu Pois o profeta disse ao rei: olha, por causa disso que você cometeu, a espada nunca mais sairá da tua casa, ó rei Davi. Porque há pecados, irmãos, há coisas que, se nós cometemos e fazemos, teremos de pagar o preço, teremos de sofrer as consequências. Por isso a importância de guardarmos a santa palavra de Deus na tábua dos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Por isso a importância de nós deixarmos, igreja amada do Senhor, a palavra de Deus ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque Satanás envia trago, porque Satanás luta para que você e eu
cair, para que nós venhamos pecar contra o Senhor, para que nós venhamos sofrer essas consequências. A Bíblia diz, irmãos, que depois de tudo que havia acontecido, nasceu o filho de Betseba, deste adultério cometido. A Bíblia diz, irmãos, que essa criança, pela palavra do Senhor, o Senhor disse, essa criança não viverá. Olha aí, meu Deus. Ela adoece. Depois de nascida, ela fica muito doente. A Bíblia diz que o rei Davi, ele ora por aquela criança, ele jejua por aquela criança. Porém, é na consequência do seu pecado, aquela criança, ela vem a óbito. Porque Davi, irmãos, tinha errado e ali estava pagando o preço. Irmãos, nós temos visto Satanás enganando, destruindo muitos lares, destruindo muitas vidas, Aleluia. destruindo casamentos, destruindo os filhos, porque ele tem enganado, ele tem procurado destruir. É como a palavra de Deus diz: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É necessário nós deixarmos, irmãos, o Senhor edificar a nossa casa. E como eu faço isso, pastor? É com a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz, louvado seja Deus, que aquele que vive pela santa palavra de Deus, ele tem a sua casa edificada na rocha. Quando vem os ventos fortes, quando vem o inimigo, quando vem as tempestades, irmãos, o vento, a água parte contra aquela casa e ela permanece de pé, porque ela está edificada na palavra de Deus. Mas se nós não guardar a palavra de Deus no nosso coração, mas se nós não deixarmos essa palavra de Deus ser lâmpada para os nossos pés, a nossa casa ela fica edificada na areia. Aí nós saímos do túmulo de Jeová, aí nós começamos a fazer o que é errado, aí a consequência vem, aí Satanás destrói lar, aí Satanás destrói casamento, aí Satanás destrói os filhos, porque nós não deixamos a santa palavra de Deus guiar o nosso caminho, iluminar os nossos passos. Foi o que aconteceu com Davi. Aquela criança nasceu, ela nasceu, depois ela adoeceu e morreu. Olha aí a consequência do pecado cometido. Olha aí o que esse erro, o que esse pecado, irmãos, trouxe para a vida de Davi. Agora, irmãos, ao passar do tempo, Davi consola Betseba pela perda. Os dois têm outro filho, esse filho o Senhor amou. Qual conhecemos? Salomão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porém, irmãos, não tinha acabado por aí as consequências. Deus disse: olha, essa criança que está no teu ventre morrerá. E disse mais: a espada não sairá da tua casa. Então os demais filhos de Davi, os demais filhos de Davi, irmãos, todos passaram por problemas gravíssimos. E vieram a morrer. Sabemos que Amnon, que acabou, irmãos, cometendo estupro contra a sua própria irmã, Tamar. Olha aí, irmãos, a consequência dentro da casa do rei. Sabemos, irmãos, de Absalão, que mata Amnon, que vem, irmãos, querer tomar o reino de Davi. Olha aí a espada, irmãos, dentro da casa do rei, por causa do pecado cometido. Olha o Senhor falando, irmãos, para nós se manter de pé na sua palavra, para nós não se desviar da sua palavra, para nós não cairmos fracos nas armadilhas de Satanás, porque Satanás quer matar, porque Satanás quer roubar, porque Satanás quer destruir. Mas a palavra do Senhor, ela não torna para ele vazia, mas ela está trazendo um grande efeito nessa noite, trazendo um livramento, trazendo igreja amada do Senhor, investimento para que nós se mantenhamos de pé e não venhamos cair nas armadilhas de Satanás e não venhamos sofrer como sofreu o rei Davi, as consequências do que ele cometeu. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus. Não passe, os olhos do Senhor estão sobre a igreja. Os olhos do Senhor estão sobre a minha e sobre a tua vida. Verdade, meu Deus.
Devemos, igreja amada no Senhor, viver em novidade de vida. Satanás envia pratos, mas nós não somos mais, irmãos, guiados por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E precisamos resistir e lutarmos, irmãos, perseverando até o fim, para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Oh, aleluia. Olha quantas pessoas, irmãos, que permitiram sua casa, o seu lar, a sua vida, o seu ministério ser destruído, porque não resistiu aos pratos de Satanás. Aleluia. Olha quantas pessoas, igreja amada do Senhor, o qual estava cantando, louvando, pregando na casa do Senhor, mas Satanás veio e tirou e derrubou, irmãos, porque não guardou a santa palavra de Deus. E assim Satanás, irmãos, tem destruído. Mas se nós, igreja do Senhor, fizermos como fez mesmo José no Egito e resistirmos até o fim, sendo fiel à palavra de Deus, Deus tem dupla honra, Deus tem vitória para a sua igreja. Mas é necessário que nós resistamos, irmãos. Aleluia. É necessário haver renúncia. É necessário, igreja amada do Senhor, nós andarmos a palavra de Deus vivendo em novidade de vida, para que Satanás o destrua. Quer ser abençoado, quer ter a sua casa abençoada, quer ter os teus projetos abençoados. Deixa Deus edificar a tua casa, deixa a palavra de Deus iluminar os teus caminhos. Viva pela santa palavra de Deus, obedeça a voz do Senhor, a santa palavra de Deus, os seus estatutos, e acontecerá na sua vida o que descreve em Deuteronômio capítulo 28, são as bênçãos que chegarão dentro da tua casa. Não vai ser necessário você correr atrás da bênção, mas vai ser a bênção que virão e te alcançarão na cidade, no campo, onde quer que você esteja, onde você colocar a planta dos teus pés, as bênçãos do Senhor estarão sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aleluia. Somente viva pela palavra de Deus. Santo é o nome santo do Senhor. Fique firme em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Davi, ele foi perdoado, irmãos, pelo que ele cometeu. Davi não morreu. Davi recebeu o perdão de Deus pelo que ele cometeu. Vejamos aqui, irmãos, como o coração de Davi se encontrava ali na presença de Deus. Olha que coração limpo. Olha que aquebrantamento que Davi teve na presença de Deus. E ele recebe ali o perdão de Deus. Porém, irmãos, olha o que ele padeceu. Mas ele recebeu o perdão de Deus. Porque Deus é misericórdia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, glória. Deus é amor. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É verdade. Ele odeia o pecado. Quem está entendendo, diga glória a Oh, Deus. glória a Deus. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus foi grande sobre a vida de Davi. Ele foi longânimo e misericordioso. E Davi recebeu o perdão de Deus, porém teve todos esses problemas dentro da tua casa. Então reflita nessa noite. Quando chegar, irmãos, os dias mais, os dias de tentação, pare e pense, vigie, para que Satanás não roube o que é teu. Para que você não caia, não tropece e venha perder aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor confiou entregar em suas mãos. Aleluia. Mas se mantenha firme na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fique com esta palavra no teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Se coloca de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos. Nós te agradecemos pela tua palavra. Pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor meu Deus, nessa noite. Oh, Deus Santo, de poder nos ajudar a guardar a tua palavra em nossos corações. Santo Deus.
Nos ajuda, meu Deus poderoso, a se manter de pé, meu Pai, porque Satanás vive bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, meu Deus, procurando nos derrubar, meu Pai, mas maior é o Senhor que está conosco. E nós confiamos e nós fazemos menção do Teu nome nessa noite, Senhor. E pedimos, ó Pai, que segura em nossas mãos. Fortalece a Tua igreja. Fortalece aquele que está fraco, aquele que está batido, aquele que estava pensando em parar e desistir. Meu Deus, que o Senhor venha renovar a fé do Teu povo nessa noite pelo poder da Sua palavra, para que nós possamos, meu Deus, ter a nossa casa edificada na rocha da Tua palavra, meu Pai. Vai jogando por terra, Senhor, toda voz contrária nessa noite. Vai jogando por terra, meu Deus, todos os pensamentos contrários, meu Pai, e concedendo nessa noite, ó Pai, vitória para o Teu povo, vitória para a Tua igreja, vitória para a nossa vida. Assim nós confiamos e cremos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Quem pode dar um amém bem alegre para Jesus? Louvado seja Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louvam e agradecem o Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorifico o Senhor por essa.